Eu quero ministrar uma palavra e eu quero ler um versículo. Na verdade, eu vou ler só o primeiro versículo de Isaías 53, mas hoje eu quero falar sobre o capítulo inteiro. Eu não vou ler o capítulo inteiro para não ficar repetitivo, mas nós vamos, à medida que eu for aqui caminhando, nós vamos ler juntos, praticamente quase que o capítulo 53 inteiro. Bom, o versículo 1 é duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A minha expectativa é que no final desta palavra, você possa responder essas duas perguntas com clareza. Eu quero, nessa manhã, dentro do Isaías 53, do capítulo 53 de Isaías, eu quero trazer 4 respostas. O tema dessa mensagem, 4 respostas em Isaías 53. Queridos, o texto mais importante no que diz respeito à redenção é a remissão de pecados, a expiação, dentro do Velho Testamento, que aponta diretamente para a pessoa de Cristo, é, sem dúvida nenhuma, o capítulo 53 do profeta Isaías. Aponta diretamente para a cruz. A cruz é a maior expressão do amor de Deus. Se algum dia você achou, que Deus estava longe de você, que Deus não estava olhando para você, que Deus não se importa com você, esse texto de Isaías 53 mostra claramente o quanto Deus te ama. Eu gosto de dizer que o amor de Deus foi esculpido com pregos naquela cruz, na cruz do Calvário. Sabe, é importante a gente começar dessa forma, dizendo que a cruz não foi um acidente, a cruz foi uma agenda divina de Deus. Quando você olha em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 8, aponta para um plano eterno desde a fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 13, 8, que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe, Jesus nasceu e é bom a gente relembrar essas coisas. E se você não tem uma intimidade com esse assunto, é bom você ter hoje. Jesus nasceu como um substituto. Ele veio para morrer no nosso lugar. Jesus, ele não recuou da cruz em absolutamente nenhum momento. Eu digo que Jesus marchou para a cruz como se estivesse marchando para a sua própria coroação. Sabe, a cruz é o ápice do sacrifício. Jesus deixou a sua glória, onde ele era adorado pelos anjos, era adorado pelos serafins, era adorado pelos querubins, onde tinha plena comunhão com o Pai. E veio voluntariamente, propositalmente, deliberadamente a esta terra para nos resgatar, nos trazer vida, morrer no nosso lugar. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, capítulo de número 2, versículo 6, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Escute essa frase agora. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Um Jesus que se esvazia para vir até nós, morrer em nosso lugar. Veio a esta terra, e aqui nessa terra viveu, foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado na cruz. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo o Rei da Glória, como nós cantamos aqui, ele se fez servo. Sendo bendito eternamente, amém, se fez maldição no nosso lugar. Sendo Deus, se humilhou até a morte e morte de cruz. Tudo isso porque Jesus te ama. Tudo isso. Diz para quem está perto de você, Jesus te ama. A cruz é a expressão máxima de 2 atributos de Deus: o amor e a justiça. Porque, pastor, não só amor, porque Deus é tão justo. Preste bem atenção nisso. Deus não passa por cima do seu pecado. Deus não faz vista grossa para o seu pecado. Deus é justo e Deus não inocenta o pecado.
Deus precisou punir plenamente, cabalmente, o pecado. E Deus faz isso não em você, mas faz isso entregando o seu próprio filho, para que no seu lugar o pecado fosse punido. A justiça foi plenamente cumprida para que você pudesse ir ao céu. Assim, queridos, a justiça de Deus na cruz foi alcançada por causa do amor. Sabe, quando eu olho para Isaías 53, eu rapidamente no texto destaco aqui 4 respostas. Então, eu quero fazer o contraponto e quero trazer 4 perguntas. E a gente vai responder essas 4 perguntas com 4 respostas. A primeira é: quem mandou Jesus para a cruz? A segunda pergunta, e à medida que eu for perguntando, faça o teste se você tem a resposta para essas perguntas. Primeira pergunta: quem mandou Jesus para a cruz? Segunda: que tipo de sofrimento Jesus suportou naquela cruz? Terceira: como Jesus reagiu diante do sofrimento da cruz? E a quarta: que recompensa Jesus teve por ir à cruz? Diante desse texto, eu quero começar respondendo a primeira pergunta: quem matou Jesus? Por que Jesus foi para a cruz? Por causa da trama dos sacerdotes que tinham ciúmes de Jesus? Não suportavam a autoridade? Jesus foi para a cruz por causa do Sinédrio, composto por 70 homens, que fizeram um julgamento absolutamente ilegal na calada da noite, na madrugada de quinta para sexta-feira? Será que Jesus foi para a cruz por causa de Pilatos, que foi contra a própria consciência, sabendo que Jesus era justo, mas o condenou à cruz? Será que Jesus foi para a cruz porque Judas o traiu e por isso, por causa da traição, ele acabou na cruz? Será que Jesus foi para a cruz porque Pedro negou Jesus 3 vezes? Será que Jesus foi para aquela cruz porque os soldados o levaram até aquele lugar e o pregaram no madeiro? Eu quero dizer para vocês que o texto de Isaías responde essa pergunta com uma tríplice resposta. A primeira delas: os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Essa é a primeira resposta. Observe Isaías 53:5. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa do quê? Das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No mesmo Isaías 53, no versículo 12, diz assim: mas ele levou sobre si o pecado de muitos. O que levou Jesus à morte foram os nossos pecados. O meu pecado, o seu pecado. Jesus foi moído, como diz esse texto, pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Sozinho, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus contra todos os pecados da humanidade. A espada da lei caiu sobre ele e ele se coloca como nosso substituto. Isso revela, queridos, o tamanho da imensidão do amor de Deus por você. Sabe, eu percebo que as igrejas estão cheias de gente que não entendem isso. Escute isso, em nome de Jesus. Se você não entender que foram os seus pecados que levaram Jesus para a cruz, você nunca vai conseguir entender o que é redenção, o que é ser perdoado. Nunca. Se você não compreender que foram os teus pecados que o pregaram naquela cruz, você nunca vai ter a dimensão do que é o amor de Deus. Enquanto você não entender, eu vou ser bem direto, enquanto você não entender que você matou Jesus com os seus pecados, que eu matei Jesus com os meus pecados, você nunca vai entender o amor de Deus. A primeira dessa tríplice resposta, o primeiro ponto aqui é: os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Mas há uma segunda parte dessa resposta. O Pai levou Jesus para a cruz. Observe o versículo 6, só de Isaías 53 hoje.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus, na sua justiça, é satisfeito na cruz. Romanos 8,32 diz, falando de Deus, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Você consegue compreender isso? Quando você entende que o pai entrega o filho, não porque ele tinha algo contra o filho, mas ele tinha algo contra o meu e o seu pecado. Mas ele entrega o filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Eu não sei se você é pai ou mãe aqui, se você já vive a maternidade e a paternidade. Procure imaginar o que é isso. Deus prova o seu amor para conosco, diz Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que torna isso muito mais complexo, porque Deus não mandou o seu próprio filho para morrer pelos bons, porque não tinham os bons. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aqui mostra a prova do amor de Deus, Romanos 5,8. Ele prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você consegue entender o quanto Deus te ama? Deus te ama. Jesus te ama. Agora, para completar essa resposta, quem mandou Jesus para a cruz, de um lado tem os meus pecados, de um lado tem o amor voluntário do Pai em entregar o seu próprio filho. Mas o terceiro ponto dessa resposta é, Jesus foi para a cruz voluntariamente. Observe o versículo 4. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Querido, se por um lado tem os nossos pecados, por um lado tem o Pai que entrega, por outro lado, e aqui eu acho isso lindo e maravilhoso, existe um Jesus que voluntariamente foi à cruz. Ele não foi constrangido para ir à cruz. Ele foi voluntariamente. Quando Paulo escreve a carta a Tito, no capítulo de número 2, versículo 14, diz assim, o qual se deu a si mesmo para nós, para perdoar-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Sendo nós pecadores, Jesus olhou para mim, olhou para você e disse, você é especial, a tal ponto que eu quero morrer por você. Vocês estão compreendendo isso? Sabe quando Pedro, naquele ataque de fúria no jardim, arranca a espada, corta a orelha de Malco, Jesus fala para ele, olha, coloca a espada na bainha, não beberia eu o cálice que o Pai me deu. E aí Jesus traz algo, uma informação em Mateus, no capítulo 26, 53, ele diz assim, pensas tu, Pedro, que eu não poderia falar ao Pai agora, e ele me enviaria 12 legiões de anjos? Você sabia que uma legião de soldados romanos era composta por 6.000 soldados? Quando Jesus menciona que ele está usando uma linguagem para que Pedro entenda, uma linguagem da época. Quando Jesus fala de 12 legiões, Jesus está falando assim, Pedro, você realmente acha que eu não quero ir? Se eu orasse agora, Pedro, o Pai me mandaria ir imediatamente. 72.000 anjos ao som da minha voz. Pedro, eu estou indo voluntariamente. Foi para isso que eu vim para morrer por mim, por você, por você, por você e por você. Jesus morreu por todos nós. Vamos aplaudir Jesus, porque Ele é maravilhoso. Eu quero responder a segunda pergunta. Que tipo de sofrimento Jesus suportou naquela cruz? Primeiro começa com os sofrimentos morais. O primeiro deles, o seu estado naquela cruz era repulsivo. Observe Isaías 53, o 3. Como um de quem os homens escondiam o rosto. Você sabe o que significa essa frase? Quando as pessoas olhavam para Jesus na cruz,
naquele espetáculo de horror, as pessoas escondiam o rosto. Aquilo causava uma repulsa. Em muitos, causava um nojo, um estado, como disse aqui, repulsivo. Observe o texto. Como um de quem os homens escondiam o rosto. O sofrimento de Jesus no estado moral foi as pessoas, ele se tornar repulsivo para as pessoas. O segundo, não despertou misericórdia em absolutamente ninguém. Observe o mesmo versículo 3. Era desprezado, e o que diz ali? E não fizemos dele caso algum. As pessoas sentiram nojo, mas não sentiram nem pena. Não sentiram dó, não sentiram misericórdia. As pessoas que estavam ali estavam satisfeitas com aquilo que elas estavam vendo. Mais longe, ele teve uma longa experiência com o sofrimento. O texto diz que ele foi um homem de dores. Todas as dores. Não é um homem de dor, mas de dores. Ele levou sobre ele, em todos os níveis do ser humano, corpo, alma e espírito, a uma dor aguda. Ele foi denominado, sendo o rei da glória, padeceu totalmente por mim e por você. Ele foi completamente rejeitado. Olha o texto. Era desprezado. E o que está escrito ali? O mais de todos os rejeitados, ele foi o mais rejeitado entre todos os homens. Agora eu pergunto para vocês, rejeitados por quem? Rejeitado pelo seu povo. João capítulo 1, versículo 11, diz assim, que ele veio para o que era seu, o seu povo. Mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos, rejeitado pelos fariseus, rejeitado pelos saduceus, rejeitado pelos escribas. Todos o chamaram de mentiroso, de fanático, de blasfemo, de pecador, de beberrão, de possesso de demônios. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas ele também foi rejeitado pela multidão. A mesma multidão que gritou, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que gritou, crucifica-o, mata-o. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes quis matá-lo na infância. Pilatos o sentenciou covardemente à morte. Herodes o Antipas escarneceu dele no julgamento. Mais do que isso, ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio, composto por 71 membros, como já disse aqui, contrataram testemunhas para mentir a respeito dele e o julgaram na calada da noite. Ele foi rejeitado pelos apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou. Todos fugiram, diz o texto sagrado. E por fim, e o pior de todos, ele teve que ser rejeitado pelo próprio Pai. Porque quando todo o nosso pecado foi sobre ele, o próprio Pai teve que virar o rosto da cruz, por causa não de Jesus, mas por causa do meu e do seu pecado que estava sobre ele. E é nesse momento, Mateus 27, 46, que Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, o que mais Jesus sofreu na cruz? Eu só falei aqui do sofrimento moral. Deixe-me falar um pouquinho sobre o sofrimento físico. Ele foi desfigurado. Olha esse versículo de Isaías. Porque foi subindo como renovo perante ele. O que está escrito ali? E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia o quê? Boa aparência nele, para que o desejássemos. Raiz de terra seca. Você já viu uma raiz de terra seca? É uma raiz retorcida, sem vida, sem beleza. O seu nível de sofrimento foi tão grande que ele ficou absolutamente desfigurado. Olha só o que diz, Isaías 52, 14 diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Jesus ficou tão desfigurado na cruz, que as pessoas pasmaram, porque nunca viram antes alguém que chegou no nível de sofrimento, um nível de dor que Jesus chegou. Eles pasmaram. Os seus sofrimentos foram castigos cruéis. Ele sofre
castigos cruéis. Olha o que diz o texto. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Desde o momento em que ele foi acorrentado no jardim, levado aos chutes até o sinédrio, esbofeteado no sinédrio, cuspido no sinédrio, levado no dia seguinte até o pretório, depois até Herodes, devolvido para Pilatos. E aí João 19:1 diz que Pilatos o tomou, Jesus, e mandou o açoitar. Eu pergunto para vocês, se Pilatos identificou que Jesus era absolutamente inocente, por que mandou o açoitar? Havia ali uma tentativa desesperadora de Pilatos, de que o povo se satisfazesse apenas com açoitamento. Não sei se você já viu, eu vi uma vez dentro de um museu, o que era um açoite romano, um chicote, que era usado no açoitamento. Queridos, é uma coisa, é um pedaço, é um cabo de mais ou menos uns 30 centímetros, com correias de couro, de quase 3 metros de comprimento, e ao longo dessa correia, eles amarravam no couro pedaços de ferro e de ossos, aonde batia e puxava, aquilo arrancava a pele, arrancava a carne. E existem dezenas de registros de pessoas que morreram no açoitamento, porque os órgãos saíram pelas costas. Isso foi o açoitamento que Jesus sofreu. Imagine o que é esse nível de sofrimento e ainda ter que carregar uma cruz nas costas. Não é uma cruz polida, não é uma cruz sem farpas, não. É uma cruz de madeira crua. Ele teve que carregar nas costas. Observe o versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Um médico, certa vez, classificou as características de uma ferida, já que nós estamos falando que ele foi ferido. E ele classificou como contusão, laceração, perfuração e incisão. Ele classificou os tipos de feridas, pois Jesus sofreu todas elas. Nenhuma delas escapou. A contusão é um instrumento grosso, feito por um instrumento grosso e cego. A vara fez a contusão em Cristo Jesus. A laceração é feita com instrumento que rasga. Eu acabei de falar dos açoites. A perfuração é feita com o transpassar de um objeto de um lado para o outro. Os pregos. E finalmente a incisão é um instrumento pontiagudo. Ou seja, Jesus foi furado, primeiro com a coroa de espinhos, mas depois com a ponta da lança. Jesus foi ferido em todos os sentidos. E eu pergunto para vocês, por que não pediu ao Pai para descer daquela cruz? Como ele mesmo disse, ele não desceu daquela cruz, ele não impediu isso, porque ele só tinha uma coisa na cabeça: você. Você, cada um de nós, ele morreu pelo meu, ele morreu pelo seu, ele morreu pelo nosso pecado. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Terceira resposta que eu quero dar a uma pergunta: como Jesus reagiu diante do sofrimento? Primeira coisa, em silêncio. Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou porque estava lá morrendo por você. Ele não murmurou, ele não se vitimizou, ele não lamentou, de forma alguma, ele estava deliberadamente entregando a vida por você. Não perca o foco, tá, gente? Só por favor. Ele estava lá por sua causa, por minha causa. Não perca o foco. Isso foi por você, isso foi por mim. Sabe? Então assim, pelo amor de Deus, não olhe para a cruz como se ela não tivesse nada a ver com você.
Não olhe para a cruz como se fosse um filme que você assiste, desligou, acabou. Foi legal, me envolveu naquele tempo e ponto. Não, queridos. Isso está diretamente ligado a você. Pela transgressão, diz Isaías 53:8, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Agora, se por um lado ele estava em silêncio, por outro lado, ele estava intercedendo. Eu acho isso me leva, Isaías 53:12, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Pastor, como que ele intercedeu pelos transgressores? Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se por um lado ele estava sem reclamar, de boca fechada, sofrendo tudo aquilo por mim e por você, por outro lado ele estava orando e intercedendo. Jesus vai para aquela cruz, vicariamente, mudo, sem reclamar e intercedendo pelos seus agressores. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. A quarta pergunta, e é aqui que eu quero me deter um pouquinho mais, é: qual recompensa Jesus teve por ir para a cruz? Foi inútil? Foi apenas um espetáculo de horror, como eu coloquei? Foi aquilo um palco de amor? Qual foi o resultado? Ele fracassou? Observe o texto. Coloque aí o versículo. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, isso está lá no versículo 10, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Antes de mais nada, Jesus venceu a morte. Há uma frase do John Node, eu gosto desse autor, ele escreveu um livro e o tema do livro o título do livro é A Morte da Morte na Morte de Jesus. Vou repetir. A morte da morte na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, queridos, a morte era a consequência inevitável. Estava ali aguardando. Mas Jesus entrou na morte e matou a morte. Vou repetir isso para você. Jesus entrou na morte e matou a morte. Ele arrancou o poder da morte, a força da morte. Jesus venceu a morte. Sabe, Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado inevitavelmente é a morte. Vírgula. Só tinha até aqui. Mas Jesus morreu por nós. Então nós podemos continuar o versículo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele entrou na morte e matou a morte. Ele venceu a morte. Ele sofre a morte, que era nossa, e depois mata a morte para nos livrar da morte. Quem está entendendo? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Ele poderia se apresentar como: eu sou o que foi morto, eu sou um corpo na tumba. Mas ele não se apresenta assim. Ele se apresenta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Pastor, essa foi a recompensa? Ele matou a morte. Posso te falar de uma outra recompensa? Isaías 53:11. Tem aí não? Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Sabe o que significa essa frase? Jesus está dizendo assim: o que eu fiz na cruz vai gerar um fruto. E eu vou ver o fruto do trabalho da minha alma. E ficará o quê?
Com o seu conhecimento, o meu servo justo, fará o quê? Porque as iniquidades deles levará sobre... Nem amém? Jesus Cristo de Nazaré? Meu Deus, você quer que eu coloque o seu nome ali em cima? Porque está falando de você. Ele redimiu um povo para Deus. Já parou para pensar no preço da salvação? Não existia outro jeito. E então, queridos, a recompensa de Jesus. Bom, deixa eu ser mais claro então nesse versículo. Ele verá o fruto da cruz. Quem é o fruto da cruz? Não quero que você fale nós. Quem é o fruto da cruz? Você é o fruto da cruz. Ele ficará satisfeito. Escute isso agora. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a... Quem aqui já foi justificado? Diga glória a Deus. Nós fazemos parte disso. Escute. Porque as iniquidades minha e sua, ele levará sobre si. Eu quero ler aquela frase de novo. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe como é que eu vejo isso? Eu vejo Jesus olhando para você e sorrindo. Eu vejo Jesus olhando para você, olhando para a cruz, todo sofrimento. E quando ele olha para você, valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, você poder dobrar o seu joelho, você poder levantar a mão e dizer para Jesus, Jesus, valeu mesmo. Olha eu aqui. O teu amor me alcançou. A tua obra me perdoou, me redimiu, me purificou dos meus pecados. Gente, isso é tão maravilhoso. Deus resgata. O versículo 12 diz assim, Isaías 53, 12, está ali? Por isso lhe darei a parte de muitos. Está falando do Pai. Essa parte, esse texto está falando do Pai. Eu quero que você pense assim comigo. O Pai te dá para o Filho. Sabe o que isso significa? Que todos aqueles que creem no Senhor são um presente do Pai para o Filho. Um presente do Pai para o Filho. João 6,44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não me trouxer. Então, o Pai me trouxe até o Filho. E quando eu vejo o Filho, eu me lanço aos seus pés. E eu entrego a minha vida para Ele. E Ele me recebe nos braços como um presente do Pai. E Ele diz, aqueles que o Pai me trouxer, de maneira nenhuma os lançarei fora. Isso é demais. Sabe, há uma alegria nisso. Hebreus 12, 2 diz, autor, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Escute, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita de Deus. Que alegria proposta é essa? A alegria. Se você não der um glória a Deus nisso aqui, eu vou descer aí, eu vou dar uma cadeirada em você. A alegria de Jesus é você. É você. É você. Você é a alegria de Jesus. Ele se alegra. Quando você se entrega, Jesus olha para a cruz e diz, valeu a pena. Sabe, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu acho que o pai está querendo dar um presente para o filho. O pai quer dar um presente para o filho nessa manhã aqui. Talvez seja você o presente. Sabe, que amor é esse? Paulo escrevendo, quando Paulo entende isso que eu estou pregando aqui, 2 Coríntios 5,14, Paulo diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange.
Sabe quando você recebe algo, um presente que você não esperava, você fica até constrangido, você diz, meu Deus. O amor de Cristo nos constrange. Sabe, foi por você. Entenda uma coisa. Foi por você. Eu não quero me alongar mais, mas eu quero voltar por onde eu comecei. Isaías 53:1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Você já tem a resposta? Quem deu crédito a esta pregação? Isaías 53. Eu dei crédito. Para quem se manifestou o braço do Senhor? Para mim. Eu fui salvo. Eu fui resgatado. Sabe, às vezes eu estou orando e eu digo assim para Jesus, eu digo, Senhor, eu merecia o castigo, mas Tu me deu o amor. Completamente perdido, lançado no mundo, Ele me amou. Ele me deu uma família. Ele me deu filhos. Ele me deu uma paixão pela palavra. Como Jeremias, a Tua palavra queima nos meus ossos. Não, eu merecia o castigo. Era isso que eu merecia ser punido, eu merecia o castigo. Mas o Pai decidiu me amar antes que eu o amasse, porque Ele nos amou primeiro. E o Pai me pega, me joga fora, me joga no lixo, me descarta. Não, eu te salvo, eu te limpo, eu te curo, eu te purifico, eu te embalo para presente e eu te entrego para o meu filho, porque o meu filho morreu por você. Ah, gente, isso é demais, isso é maravilhoso, isso é tremendo. E eu quero terminar, não está ali nos meus slides, mas eu lembrei de um versículo aqui, eu quero citar ele. Coloca para mim lá, Letícia. 1 Coríntios 15:10, pode ser na NVI. Eu quero terminar com esse versículo, não está nos slides, mas me veio esse versículo à mente. É um versículo em que Paulo está falando. Eu vou pegar somente a parte inicial que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Vamos repetir isso? Mas pela graça de Deus sou o que sou, a sua graça para comigo não foi inútil. Amém. Pode tirar. Dá vontade de comer de colher, não dá não? Não é demais? Paulo está dizendo assim: pela sua graça, eu sou o que sou. Eu não era. Sem a graça eu não era nada. Eu era um perdido, um condenado, um louco. Mas pela sua graça, eu sou o que sou. Aí ele vai trazer uma frase. Ele vai dizer: e a sua graça para comigo não foi inútil. Há uma tradução que diz assim: e a sua graça para comigo não foi em vão. O que Paulo está dizendo? Que quando a gente vira as costas para tudo isso que eu estou pregando, saia por aquela porta, esquece isso que eu estou falando, viva uma vida como se as verdades que eu disse nessa manhã não existissem. Vai correr atrás das suas coisas, vai pensar em Jesus somente numa reunião de domingo, e olhe lá. E aí Paulo está dizendo claramente, porque é só a gente pegar a frase e inverter. Você está fazendo da graça de Jesus, do sacrifício de Jesus, para a sua vida, foi inútil, foi em vão. Você virou as costas. Você virou as costas. Eu me lembro do dia que eu fui conduzido pelo Espírito Santo até me entregar a Jesus. Era
Era um momento onde a luz acendeu em cima da minha cabeça. Onde eu enxerguei todos os meus pecados. Porque quanto mais longe da luz, menos você se enxerga. Mas naquele dia a luz de Cristo resplandeceu. A luz do mundo invadiu a minha alma. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E quando inundou a minha alma, eu olhei e eu percebi o meu estado. Eu vi os meus pecados. Eu vi as minhas falhas. E sabe, diante de Jesus, eu disse: não tenho nada para te entregar. Sabe, é você olhar e dizer assim: poxa, por que tu ainda me quer? É compreender o amor de Deus. Então eu entreguei a minha vida para Jesus. E naquela oração eu disse: Senhor, Tu morreu por mim. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, o entendimento. Mas eu acredito que a minha oração foi essa. Não foi inútil. Eu não posso responder pelos outros. Eu não posso. Mas por mim eu posso responder: não foi inútil, Senhor, teu sacrifício. Não foi inútil a cruz. Não foi em vão. Tudo isso não foi em vão. E eu me virei para essa verdade. Então eu fui inundado por essa graça. O favor imerecido. No lugar do castigo, o amor. No lugar da perdição, a rendição. No lugar de morte, vida eterna. E então eu posso dizer hoje, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça de Jesus, comigo não foi inútil. Não foi inútil. Eu estou aqui. Jesus, estou vivendo para a tua glória. Eu estou caminhando debaixo dos teus propósitos. Eu quero viver o que diz a tua palavra. Senhor, a minha vida é um vapor nesse lugar, mas existe toda uma vida eterna me aguardando. Ah, Senhor, eu vivo para a tua glória. Eu não sei como é que está você com Cristo. Como é que está você com Jesus. Mas eu gostaria muito de provocar você e dizer: não foi inútil. Eu gostaria muito de provocar você a tomar uma decisão séria com Jesus. Não é decisão de frequentar a igreja. É uma decisão diante do Senhor. Não estou falando de igreja, quando falo de igreja, de denominação. Eu estou falando de Jesus. E você poder dizer: Senhor, pode ter sido inútil até aqui, mas agora, Senhor, que a tua graça me alcance, me dando coragem e força, Senhor, para fazer as renúncias que precisam ser feitas, para deixar os meus pecados para trás, Senhor, e caminhar para o teu propósito. Eu queria fazer uma oração agora no final, e essa oração, eu acho que eu vou até pôr um título nessa oração: a oração do não foi em vão. Eu gostaria que você tivesse um tempo com Jesus. E eu gostaria, em nome de Jesus, que saísse da sua boca nessa manhã: Jesus, não foi em vão. Não foi em vão, Senhor. Não foi em vão. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Não foi em vão. Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados hoje. Eu vou me arrepender agora, porque não foi em vão, Senhor. Eu preciso deixar, Senhor, os meus pecados para trás. Eu vou deixar a partir de agora, porque não foi em vão. Não foi em vão.